Galera, uma das maiores dúvidas na internet desde o anúncio da fase 4 da Marvel é sobre os Eternos. Quem diabos são os Eternos? Da onde eles vêm? Quais são os seus poderes? O que eles comem? E junto com um imenso planejamento, incluindo outros heróis que a gente nunca ouviu falar, a gente fica até um pouco confuso e a gente não sabe o que esperar. Então talvez a gente precise dar uma olhadinha um pouco mais a fundo para ver o que a Marvel está planejando para mostrar pra gente. E no vídeo de hoje eu vou dar uma introduçãozinha básica. Eu quero explicar para vocês a origem, quais são os poderes, quem são, e aí a gente deixa para falar um pouco mais sobre, de repente, a história, o enredo do filme quando a gente tiver mais informações, inclusive um trailer, beleza? Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. De uma maneira bem simples, curta e grossa, os Eternos são na verdade uma evolução dos seres humanos com muito mais poderes e que eles têm um período de vida muito maior do que o dos humanos. Daí vem o nome Eternos. Tudo começou quando uma outra raça, os Celestiais, decidiram vir para a Terra e fazer experimentos com a raça dominante do planeta. E explicar os Celestiais talvez seja um assunto para um outro vídeo. Mas como eles já fizeram uma aparição na MCU anteriormente, e eles são os responsáveis não só pelos Eternos, mas como também os poderes que os seres humanos desenvolveram aqui na Terra, eu imagino que se a Marvel quer introduzir aí os mutantes numa fase 5 de repente, eles vão tocar um pouco mais nesse assunto de Celestiais. Mas isso é para um outro momento. E uma última curiosidade sobre os Celestiais, eles também foram os responsáveis por criarem uma outra raça que a gente já viu, que são os Skrulls. Mas vamos voltar a falar dos Eternos, que esse é o tema. E aí, como eu falei antes, os Celestiais decidiram vir para a Terra fazer um experimento na raça mais avançada, na raça que era dominante aqui no planeta, no caso os macacos. E eu não tô aqui para ficar discutindo com vocês religião, criacionismo, quem veio primeiro, o ovo ou o macaco. Mas na história da Marvel, é assim que as coisas aconteceram. Então, do resultado dessa experiência que eles fizeram, a gente teve 3 resultados diferentes. O primeiro deles foi a raça dos Deviantes, uma raça completamente instável que vivia em guerra. A gente pode até considerar que eles foram os experimentos que deram errado. A segunda raça foi os humanos. Eu preciso mesmo explicar o que é humanos? Preciso? Não? Beleza. E o terceiro resultado foram os Eternos, que era uma versão, vamos dizer, 2.0 dos humanos. Eles eram imunes ao tempo e ao envelhecimento. E ao invés de eles ficarem se preocupando com coisas pequenas da vida, eles admiravam muito as estrelas e o universo e acabaram perseguindo esse sonho depois, mas eles também viviam em seclusão, eles viviam separados do resto da população. E de acordo com a Marvel, pelo fato deles não envelhecerem, deles serem imunes à morte, e eles também terem esses poderes que eram considerados quase que deidades por conta dos humanos, muito das crenças na Terra sobre deuses veio baseada neles. E também, da mesma maneira, como os deviantes eles estavam se escondendo embaixo da Terra, você já sabe onde eu estou querendo chegar, toda aquela história de inferno, demônios, aquelas criaturas horrendas, de acordo com a Marvel, também veio por conta dessa raça. Dos Eternos, o mais famoso que talvez você tenha visto ele aí em algum filme da Marvel foi o Thanos, que é um Eterno, um dos mais poderosos, mas ele também tem uma síndrome, né? Assim, algum gene dele não está completamente formado pelos Eternos, e aí por isso que ele tem aquela aparência roxa, que é uma marca dos Deviantes. Mas assim como os Guardiões da Galáxia, os Eternos eles têm assim vários personagens, e alguns deles eram mais importantes em determinados momentos, outros deles se tornavam mais importantes, então sempre teve aquele ciclo de renovação, de quais personagens estariam aparecendo ou não. É difícil a gente saber da Marvel qual vão ser os Eternos que eles vão apresentar nesse filme no momento. Né? Pode ser que eles escolham uns, ou às vezes mais, às vezes menos, mas eu imagino que eles vão manter aí, igual o Guardiões da Galáxia, alguma coisa que eles vão poder alterar, né, assim, os personagens conforme os filmes vão passando, porque aí você continua a história sem ficar preso a determinados personagens. Em relação aos atores, a gente já tem alguns nomes de pessoas que vão estar nesse filme. Então, entre eles a gente tem aí o Richard Madden, de Game of Thrones, a gente tem a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, e a gente tem a Angelina Jolie, que dispensa introduções.
Mas e aí, quais poderes esses caras têm? Então vale lembrar que todos eles têm uma energia cósmica dentro do sangue deles. Eles já têm essa energia cósmica como parte deles. Então eles conseguem disparar raios de luz pelas mãos, pelos olhos. Eles têm super força, super velocidade. Eles são capazes de criar ilusões, de se teletransportar, transmutar objetos, criar escudos, imunidade a doenças e venenos, imunidade a temperaturas extremas, absorção de oxigênio que permita com que eles respirem embaixo d'água, levitação, entre outras coisas. O que na verdade me preocupa um pouco, porque assim, eles são personagens tão fortes, eles são um grupo de pessoas que são tão poderosos. Eu entendo a Marvel tá indo um pouco para esse lado agora, vão ser tudo no espaço, né? Então você tem esses heróis que nem o Thor ou a Capitã Marvel, e aí você tem outros personagens que são extremamente super poderosos, mas eu acho que se eles não tomarem cuidado, isso vai sair um pouco do controle, e aí depois fica difícil para você voltar para falar de personagens mais pés no chão, como por exemplo o Demolidor ou o Gambit. Mas tudo bem, até agora a Marvel não me desapontou. Então eu acredito aí que de repente eles possam fazer um bom trabalho e ao mesmo tempo no final disso voltar para aquele tipo de super-herói da vizinhança. Essa semana eu vou estar fazendo um outro vídeo dando uma introduçãozinha a uma outra série de quadrinhos que não foi tão famosa, pelo menos aqui no Brasil, mas que é muito importante. Essa outra história em quadrinhos vai estar ganhando uma continuação em formato de live action, uma série da HBO. Esses quadrinhos se chamam Watchmen. Então se você não lê os quadrinhos, ou se você não quer ler esses quadrinhos, você não quer ver o filme que conta mais ou menos as histórias dos quadrinhos, ou seja, você não vai ter muito tempo para estar assistindo ou lendo um monte de informação a respeito do que aconteceu antes da série que vai passar na HBO, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa aquele sininho ligado, porque eu vou passar um vídeo curto tentando explicar bem por cima o que aconteceu para você estar preparado para entender a série da HBO assim que ela for lançada. E enquanto você espera por esse vídeo, eu vou estar te convidando a saber um pouco mais dos anúncios da Comic Con de alguns dias atrás, clicando num dos vídeos que está aqui na sua tela. Vejo vocês na próxima, galera!